teve que negociar, a cada agenda que ia negociar dentro do Congresso tinha que passar por um processo de negociação com partidos que são fisiológicos, que são balcões de aluguel, siglas que não tem nenhuma tradição, não tem programa. Se você pegar 30 partidos desses que tem aqui no Brasil, todos os programas, não tem programa político, não tem plataforma. É tudo agrupamento fisiológico que se organiza em torno de interesses particulares, né? E agora, para ganhar a eleição, mesmo com o PMDB na aliança, foi muito difícil. Tal é o conservadorismo, o atraso, que ainda tem o pensamento de direito, o pensamento neoliberal, o pensamento patrimonialista, o pensamento preconceituoso, que termina sendo conservador também, arraigado na vida social, na vida cultural brasileira. Chegou agora na boca do primeiro para o segundo turno, a gente viu o pântano que foi, né? Quer dizer, mas e nós, a esquerda, ou os setores vinculados à esquerda, só conseguiram dar a carta política, dar a linha e disputar a hegemonia por causa desse acúmulo de 30, 40 anos que a gente tem de luta social no Brasil. E por causa, principalmente, da raiz dessa luta social que foi configurada na figura do Lula, né? O Lula, na verdade, foi o, vamos dizer assim, o fiador dessa continuidade. Não é porque a Dilma é boa, ruim, a Dilma não é Lula, não é por causa disso não. É porque a disputa nesse campo de relação de força no Brasil é extremamente dividida, extremamente complexa. E o PMDB, não só por causa do tempo de televisão, não só por causa do apoio que vai ter no parlamento, da necessidade de governança, o PMDB, com a força capilar que tem no país inteiro, tudo quanto é lugar do Brasil tem PMDB. Se o PMDB tivesse aliado com o Serra, nós teríamos dançado nessa eleição. Eu falo assim, mas o PMDB, mas sem o PMDB não ganhei a eleição. Então, eu digo nós porque eu fiz campanha doidamente nesse período aí de 2010, igual um doido, né? Então, veja bem, então nós não temos uma hegemonia de direita e de esquerda que governa o Brasil. Então é necessário aquela desgraça da coalizão. E governo de coalizão é governo policlassista. Não é não, Gabriel? Tá bonita a palavra. Bonita a palavra, né? Policlassista. Policlassista. Quer dizer, policlassista para dizer assim, não tem uma hegemonia. Tá bom, tem alguns ministérios, algumas políticas, a Dilma pode aprofundar um conjunto de questões, mas vai depender da luta social. Vai negociar em Brasília agora se não tiver bloco na rua. Dia 16 vai ter uma marcha? Não põe o bloco na rua para ver. Não põe o povo em movimento. Porque essa, como a gente fala que o governo está em disputa, significa que está pendendo para cá e para lá. Teve alguém, Gabriel, que falou para mim assim, né, do PSOL, um grande amigo do PSOL falou para mim assim, mas qualquer governo está em disputa, inclusive os governos socialistas, Salvador Allende, né? Qualquer governo está em disputa, qualquer governo está em disputa, qualquer hegemonia está em disputa, senão não teria disputa de hegemonia, senão teria conflito, atrito, seria bloco monolítico. Então eu acho que, e a composição política heterogênea, repito, a composição política desse atual projeto político é uma composição heterogênea. Eu estava olhando o ministério, olhando assim, né, a vida pregressa, como diz aquele meu amigo delegado, negócio de doido. Tem um monte de ministro aí que devia estar na cadeia, preso. Tem um monte de bandido aí. Você não é a briga de Torre de Furnas? Estou acompanhando a briga de Torre de Furnas? Que o deputado Eduardo Cunha lá do Rio de Janeiro falou que ia jogar no ventilador a sujeira de todo mundo. Aí o pessoal da plateia, joga, tá sabendo? Tem a disputa em torno dos Correios. Tudo que até crise no Brasil passa por dentro dos Correios. E não é à toa, é a maior estatal, assim, do ponto de vista da capilaridade, né?
E hoje tem correio, não é só estatal, está terceirizado, né? As agências postais, tá? Então você tem um projeto de desenvolvimento. Olha só, essa palavra foi dita várias vezes. Um projeto de desenvolvimento capitalista com distribuição de renda. E aí, dentro dessas contradições, há necessidade de garantir governabilidade, há necessidade de ter uma correlação de força no Congresso que possa avançar algumas políticas, mas em compensação é aqui uma política econômica monetarista. Monetarista. O que é uma política econômica monetarista? Que defende a moeda, que defende o câmbio livre, que defende inflação a partir de taxa de juros, que tem restrição ao crédito, né? Isso é política monetarista. Isso é o receituário monetarista. Corta despesa, corta custo, inflação é culpa de salário. De certa forma, resquício dessa política permanece. Em compensação, você tem no BNDES, que é onde fomenta recursos para investimento, quando libera R$2 de crédito para os pequenos, libera 8 para os grandes. Sim, porque quem é que consegue dinheiro do BNDES? Só? Não sei se o Gabriel concorda. O BNDES libera dinheiro para cooperativas? Vai liberar, estão liberando. Então, que bom. Mas muita burocracia. Mas muita burocracia, muita dificuldade. Então lá os grandes projetos de infraestrutura que o grande capital traz, anda, né, pelos motivos óbvios. Então a disputa permanente pelo recurso público, pelo orçamento. Eu falei para vocês, no Congresso Nacional em 2010, vamos ter que colocar a agenda dos trabalhadores, vai ser o Deus nos acuda, redução da jornada, salário mínimo. Vamos tentar colocar a questão da reforma da Previdência, que faz parte da agenda neoliberal hoje, fazer a reforma da Previdência, né? E vai ter choro e ranger de dente, porque, por motivos óbvios, o movimento social vai reagir. Foi na França, teve guerra civil na França, né? Porradaria. E mesmo assim eles entubaram a reforma da Previdência, que era mudar a aposentadoria em 2 anos, 60 para 62. Agora eu pergunto, no caso brasileiro, vai ter essa comoção social toda? Né? É um debate que o movimento tem que fazer. Fácil. Então, nós vivemos no Brasil um Estado capitalista. Como é que define o Estado capitalista? É só fazer as perguntinhas. Perguntas simples, do tipo assim: com quem é que está os meios de produção no Brasil? Com quem é que está os meios? O que são meios de produção, né? Bancos, terra, infraestrutura, investimento, insumos e força de trabalho. E compra da força de trabalho. Com quem é que estão esses meios de produção? Ali está na mão do capital, né? Você pode dizer assim, hoje tem pequena produção, hoje tem agricultura familiar, hoje tem cooperativas, está aqui o Gabriel, hoje tem pequenos empreendimentos, hoje tem política de renda mínima, hoje tem salário mínimo melhorzinho, mas... Exatamente. Nós temos hoje o principal meio de produção hoje, que é a produção